Irmãos, hoje eu cheguei um pouco atrasado porque pensei que fosse mais perto, né? Pagajus, de onde a gente mora. Sou pastor da igreja Batista Elohim, no bairro do Conjunto Ceará, em Fortaleza. Pastoreamos aquela igreja há 10 anos, desde que se tornou igreja. Começamos aquele trabalho há 12 anos, no ano 2000. E lá Deus tem abençoado. O pastor Fábio nos convidou. Nós temos uma amizade muito boa. Nós nos conhecemos desde criança, na Igreja Batista do Henrique Jorge. O pastor Isaac foi consagrado diácono naquela igreja no dia em que nós também fomos, pelo pastor João Bezerra. Então nós temos essa amizade, essa ligação, mas eu nunca tinha vindo aqui pregar na igreja. Ele já foi algumas vezes na Igreja Batista Elohim. Tanto ele como o pastor Isaac estiveram lá. Então nós estamos aqui, eu, minha esposa, Maneira, ali, meu filho, um deles, né, o Lucas, e a pretendente agora, né, a Amanda, e o outro é o Israel, de Cruz Azul, passou aqui, foi para a sala. Temos também uma filha já casada, né, Rebeca, talvez alguns jovens a conheçam, e o Carlos Rumenique, é esse nome, né? É o nosso gênero. Então é um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos. Amém. E hoje, irmãos, nós gostaríamos de falar de um assunto que parece que ficou um pouco esquecido dentro das igrejas. E talvez não propriamente das igrejas batistas, mas de uma forma geral no meio evangélico. Nós queremos falar sobre santificação. E queremos convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. E o texto que nós vamos usar na palavra de hoje vai ser de 12 a 29. Mas como um texto principal, para que os irmãos gravem, para que os irmãos levem para casa, para que os irmãos meditem, não só aqui, é Hebreus 12, versículo 14. Então nós vamos ler juntos só este versículo. Mas eu vou pedir aos irmãos que deixem a sua Bíblia aberta nesse texto. A palavra do Senhor ensina que aquilo que o pregador fala, os irmãos devem conferir na Bíblia se é verdade ou não. Então nós temos esse costume de dizer: confira, olhe na sua Bíblia, veja o que é que está sendo dito, porque às vezes nem Bíblia algumas igrejas ditas evangélicas usam mais. Às vezes é um jornal que é comprado R$1, sei lá quanto, e ninguém leva uma Bíblia para olhar. E o Senhor Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, amados irmãos, os irmãos deixem suas Bíblias abertas. E vamos ler juntos o versículo 14, mesmo que alguém tenha alguma versão um pouco diferente da nossa, né? Vamos juntos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho que pode ser mais forte, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra,
que nos ensina, que nos ajuda, que nos orienta. Agora, Senhor, abre os nossos corações, o nosso entendimento, muda a nossa vontade se não estiver de acordo com a tua. Amém. E abençoa, Senhor, para que a tua palavra fale ao nosso coração e crie em nós um desejo sincero de obedecer, Senhor, de sacrificar, de olhar para ti e te servir firmemente. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? É uma palavra, como eu já disse, irmãos, às vezes em desuso. Santificação quer dizer, primeiramente, se aproximar do Senhor. Lá em Isaías 59:2, o profeta Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, santificar-se significa se aproximar do Senhor. E à medida que nós nos aproximamos do Senhor, nós deixamos aquilo que desagrada a Deus de lado. Às vezes, irmãos, isso está adormecido, porque nós tanto ouvimos falar, tanto ouvimos pregação diferente daquilo que é a vontade do Senhor, que nós às vezes nos deixamos levar pelo que é ensinado. E nós, nesta palavra de hoje, queremos destacar primeiramente: Deus nos chamou para santificação. Deus nos chamou para a santificação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor diz que é da vontade do Senhor a nossa santificação. A vontade do Senhor para nós é a nossa santificação. É que nós nos aproximemos de Deus e nos afastemos das coisas do mundo. E que a santificação é um propósito que Deus tem para a nossa vida. Se alguém hoje estiver pensando, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já pode sair daqui com essa certeza. É que você seja santo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos assemelhamos ao Senhor Jesus. Irmãos, algumas pregações que a gente ouve aí na televisão, a gente frequentemente está vendo isso aí. O que é que diz, irmãos? É cura, milagres, prosperidade. E eu digo que a vontade de Deus para a sua vida é a santificação. A palavra do Senhor ensina isso. E alguém que prosperando vai se afastar do Senhor, vai se tornar menos santo, vai se desviar, um filho dele, do Senhor, que possa acontecer assim, eu digo para os irmãos: Deus não vai fazer com que você prospere. E para alguns eu estou dizendo até alguma coisa que não é de acordo com a palavra de Deus, mas não existe nada mais de acordo com o que o Senhor ensina. Se a vontade de Deus é a nossa santificação e o prosperar da nossa vida nos afasta de Deus, Deus não nos dará prosperidade. Se a vontade de Deus é a nossa santificação e às vezes uma doença nos aproxima de Deus, às vezes Deus tem que nos levar por caminhos estranhos. E eu quero contar aqui uma experiência de uma irmã da igreja, crente há vários anos, mas vivia assim uma fé relaxada. E a igreja, quando era conveniente, quando dava certo, quando a oportunidade era boa, ela ia. E a sua vida, o seu testemunho era terrível, fraco. Não havia um impacto na vida das pessoas para que as pessoas seguissem a Jesus. E uma vez, irmãos, e isso parece até uma coisa engraçada, ela necessitou fazer uma cirurgia.
Irmãos, ela era relaxada na sua vida espiritual. Eu digo isso porque ela disse como testemunho na igreja. E nem lutar para abandonar os vícios que tinha, ela lutava. E ela foi fazer uma cirurgia e cantando um hino. E o médico anestesista disse, é crente, né? O médico entendeu que por ser crente ela não fumava. Irmãos, quase que ela ia encontrar com o Senhor naquele dia. Porque quando o médico aplicou a anestesia, ela passou muito mal, teve uma parada e quase que morria. E o médico entendendo, porque se ela era crente, cantando um hino, ele estava tudo bem, estava ok, é crente, não fuma, né? Não tem vícios, está tudo muito bem. E aí quando ela acordou, voltou, graças a Deus, foi para casa, nós fomos lá. Irmã, ela disse, pastor, Deus me deu uma nova chance. E hoje em diante, nunca mais eu fumo. Nunca mais eu fumo. E, irmãos, ela passou a ser uma ótima crente. Todo dia está na igreja agora. Faça o sol que fizer, porque de lá para cá não choveu ainda, né? Mas ela está todo dia na igreja. E, irmãos, ela agora, o médico disse, você tem um câncer no seio. E ela disse, pastor, Deus está me ajudando. Ele está aumentando a minha fé. E ela está batalhando, lutando, e como Deus tem ajudado aquela irmã. Amém. Então, amados irmãos, sem nenhum medo de errar e sem nenhum medo de estar contra as Escrituras, a vontade do Senhor é a nossa santificação. É a nossa santificação. Erra quem diz que a vontade de Deus é a sua prosperidade. Erra quem diz que a vontade de Deus é deixar todo mundo são. Não é verdade, meus amados. Deus tem como propósito na nossa vida a nossa santificação. E Deus, como um bom professor, Ele vai nos levar de uma maneira correta para que nós sejamos santos. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E alguns pensam que santificação é para aquelas pessoas que já são bem idosas, para aquelas pessoas que têm muito tempo, para aquelas pessoas que já trabalharam ou estão aposentadas e agora podem se dedicar, podem se separar, podem estar todo dia em oração. A verdade é que a santificação é para todo cristão. E, amados irmãos, nós temos em nós, potencialmente, a capacidade de sermos santificados. Por que isso, irmãos? Porque a palavra do Senhor, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nós fazemos parte, nós integramos a mesma natureza divina. Nós somos nascidos de novo. E é isso que a palavra de Deus ensina, que o cristão é aquele que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, que é regenerado. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aqueles que não são nascidos de novo, eles não têm a mínima chance de serem santificados. Porque a santificação é para aqueles que são do Senhor. O Senhor nos chamou para a santificação. E alguém pode dizer, eu não tenho condições de ser santo. Mas tem, porque o Espírito de Deus habita em você. Nós somos morada do Espírito Santo. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje nós precisamos entender que nós temos que ser santos. Embora o número de evangélicos esteja crescendo no nosso país, e graças a Deus por isso, irmãos, ainda falta muito em santidade para nós. Alguns dias atrás nós vimos políticos, secretários de governo, não sei bem,
no Jornal Nacional, em todas as emissoras de televisão, a oração da propina. Alguém viu isso? O sujeito orando porque ele roubou, irmão. Agradecendo. Ele lesou o Estado, se apropriou do que não era seu. E quando ele foi receber a propina, ele disse: para aí, vamos dar as mãos aqui, vamos orar, agradecer a Deus. Irmãos, isso não é de Deus, é diabólico. Deus não usa esses métodos. Por que ele fez isso? Porque na sua mente, o propósito de Deus para a vida dele é que ele se tornasse rico, que ele ficasse bem de vida. Deus, irmãos, não tem esse propósito a não ser que isso gere em nós santificação. E alguns querem fazer de Deus um empregado, um servo. Não é verdade? Senhor, tu tens que me abençoar, eu ordeno, não é? Ninguém ordena a Deus, irmãos. Ninguém ordena a Deus. Não há. E aí nós formulamos os nossos propósitos. E Deus entra para satisfazer a nossa vontade. Deus é convidado para fazer aquilo que é da nossa vontade. Algumas pessoas não sabem quem é Deus, infelizmente. Deus não é servo, Ele é Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Então Ele tem um propósito de nos santificar. O que acontece, irmãos, quando alguém não se santifica? O que acontece quando um crente não está santificado, não está separado do mundo, não deseja a presença de Deus constantemente em sua vida? A palavra do Senhor diz no versículo 15 do texto de Hebreus 12, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe, e por ela muitos se contaminem. Primeiramente, irmãos, somos privados da graça de Deus. Alguém que está em pecado não tem a graça de Deus abundante na sua vida. Ele está afastado, distanciado, mesmo que ele esteja frequentando a igreja, mas ele não tem a graça de Deus plenamente na sua vida. Ele se sente longe de Deus. Parece um abismo entre ele e Deus. E isso é verdade. E a segunda coisa, irmãos, é que alguém que não é santificado, ele contamina aquelas pessoas que estão ao seu redor. Nós somos modelo, nós somos padrão, nós somos exemplo para muitas pessoas. Às vezes há um novo convertido na igreja e ele se espelha, ele olha para um crente antigo. E se o crente antigo não pratica, não deseja santificação, ele vai pensar de igual modo. E ali, irmãos, ele vai enfraquecer na sua fé. Nós somos exemplo. Cristo nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Se nós não desejamos esse propósito, também não devemos desejar Deus em nossa vida. Deus nos chamou para uma grande obra. Nós temos o privilégio de anunciar Cristo às outras pessoas, mas não só por palavras, mas pela nossa vida. Nós pregamos, irmãos, muito mais com a nossa vida. Eu costumo dizer, irmãos, que as pessoas querem ver uma fé de carne e osso. Eles leem até a Bíblia, às vezes não compreendem muito bem, mas eles querem ver como é ser crente. O que é um crente? Aí ele olha para a minha vida e ele olha para a sua vida. E às vezes a pessoa prega e diz: você tem que ser um crente, você tem que mudar de vida. E ele olha para a vida do crente e diz: para ser igual a você, quero não. Minha vida está igual. Infelizmente, irmãos, infelizmente, nós temos que pregar, mas temos que mostrar como é a fé em Jesus Cristo.
na nossa vida. Cristo nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para ser santo. E por que as pessoas não se santificam? Por que não há santidade em algumas pessoas? Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, a palavra do Senhor ensina: e ninguém seja fornicário. Algumas Bíblias têm impuro, né? Ninguém seja fornicário ou impuro. Isso quer dizer sobre desejos sexuais, sobre coisas impuras, relacionamentos impuros. Boa parte daquelas pessoas que começam a servir a Cristo deixam, porque eles arranjam relacionamentos impuros, ilícitos, que não convêm ao Senhor, que não convêm àqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Meus amados irmãos, hoje o mundo avança ferozmente contra a igreja. E para o mundo tudo é lícito, tudo é bom, tudo você deve experimentar. Para o jovem principalmente, você deve experimentar de tudo. Uma vida sexual irregular antes do casamento. Mas esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes algumas pessoas tropeçam por causa dos seus relacionamentos amorosos, né? A pessoa arranja um namorado, pastor, às vezes até pedem, né? Pastor, olha, eu estou precisando casar. Um bom motivo de oração. Não quero dizer aqui, irmãos, que alguém agora vai ficar solteiro, ou coisa assim. Mas nossas relações devem ser santificadas. E às vezes, irmãos, alguém que vai muito bem na igreja. Domingo passado, passei por uma que é membro da nossa igreja. Vim alegre e satisfeita na hora do culto com o namorado, né? Namorado não crente. Olha, esse namorado não é para você. Tenha cuidado, né? Ela nunca imaginou que na hora do culto o pastor fosse ver, né? Ela não indo para a igreja porque estava namorando com alguém que não é um crente em Jesus Cristo. Amados irmãos, nós devemos ter pureza nessas coisas. E segundo, irmãos, consideram a graça de Deus algo sem importância. Por que nós não vivemos uma vida de santidade? Porque nós não damos o devido valor à ideia de ser um cristão. Alguém crente em Jesus Cristo. E a Bíblia cita nesse texto o exemplo de Isaú. Isaú era o herdeiro. O direito de primogenitura lhe cabia. A bênção de Deus era sua. Isaú era um grande caçador. Mas um certo dia ele vinha voltando com uma caçada, parece que não pegou nada. E o seu irmão estava ali, preparado com manjar, com o banquete. E ele vinha com fome, talvez cansado, com sede. E o seu irmão, muito sabido, né, Jacó, disse assim: eu dou algo para você comer, contanto que você me dê o seu direito de primogenitura. E Esaú disse assim: eu estou morrendo mesmo. Para que serve isso? Né? Ali estava a bênção do Senhor. Ele estava rejeitando aquilo que Deus ia lhe abençoar. A Bíblia diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Israel perdeu a grande oportunidade. Amados irmãos, algumas pessoas, infelizmente, acham que ser um crente é coisa sem valor, é uma coisa qualquer. E por causa disso trocam a fé em Jesus Cristo por qualquer coisa, irmãos. Por um relacionamento errado, por alguma coisa, um prato de lentilha, migalhas deste mundo. As coisas que o mundo oferece não têm um valor eterno, irmãos. Tem um valor transitório, valor algum. E às vezes a gente vê uma facilidade tão grande
de alguém negar a fé em Jesus Cristo na prática, para se adequar às coisas do mundo. Não é esta a vontade de Deus. Deus nos chamou para a santificação. Porque os crentes caem, porque dão pouco valor àquilo que Deus fez na sua vida. O sangue de Jesus não tem o devido valor na sua vida. O ser uma nova criatura não é considerado. Ser crente é ir à igreja, é estar ali para talvez agradar a família. Recentemente foi assassinado um rapaz, ele tinha 19 anos. E nós sempre fomos ligados a esse grupo de embaixadores do reino. Eu estava olhando uma foto dele num dos acampamentos. E ele, antes de completar a maioridade, ele se envolveu com o crime. Com drogas, crimes, assaltos, até latrocínio. E houve uma reação no assalto que ele praticou e ele foi morto. Mas antes disso ele dizia assim, para os rapazes, os meninos, ele disse: eu não sou crente, eu vou para a igreja porque minha mãe obriga, mas quando eu tiver de maior, eu não fico mais. E não ficou. Não sabia ele que perdeu uma grande oportunidade. Eu lamentei muito, fiquei muito triste, mas ele não deu o devido valor, a devida consideração a ser um crente em Jesus Cristo. Quantas vezes, irmãos, nós negamos o nome de Jesus por pouca coisa, por quase nada, por coisas que não levam a lugar nenhum, a lugar algum. E foi isso que Esaú fez. Um prato de lentilha, um prato de comida que não valia quase nada, ele trocou por algo que era uma bênção para ele. Por isso que a palavra do Senhor ensina que nós, irmãos, almejamos coisas melhores e maiores. Qual a motivação de você viver uma vida de santidade? Por que Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade? Veja na palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, dos versículos 18 a 24. E eu vou ler e cada irmão vai conferir. Vejam bem o que a palavra do Senhor diz. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. E até um animal tocar o monte será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo e trêmulo. Amados irmãos, o povo de Israel estava ao redor do monte Sinai. E Deus disse: santificai o povo. E a glória do Senhor se manifestou naquele monte. E ali o monte todo fumegava. E havia relâmpagos e trovões, e o povo estava ali apavorado, por causa da glória de Deus que estava sendo revelada ali naquele local. Mas o escritor dos Hebreus, ele fala que nós não chegamos a este lugar. Mas nós chegamos aonde? Na continuação, diz assim no versículo 22. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, nós participamos de coisa muito superior. Não é só um monte que ainda hoje existe lá na Palestina, o Monte Sinai,
que naquela época, quando a glória de Deus estava presente ali, havia toda aquela tremenda revelação. Mas nós chegamos a algo muito maior. Nós chegamos ao Deus vivo, irmãos, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos ao juiz de todos. Nós chegamos àqueles primogênitos que os nomes estão escritos nos céus. A Bíblia diz que aquele que recebe ao Senhor como Senhor e seu Salvador, seus nomes estão escritos no livro da vida. E jamais, irmãos, esse nosso nome será apagado. Nós participamos de algo muito melhor, muito maior, para a glória de Deus, amados. Um dia, nós presenciaremos tudo isso. Nós estaremos na presença do Deus vivo, o Deus eterno, aquele que nos chamou pela sua graça e pela sua misericórdia. E aí nós vamos ter uma ideia completa do que é ser um crente em Jesus Cristo, do que Cristo fez na nossa vida, do sangue de Cristo que nos purifica de toda a injustiça. Um dia nós estaremos assim na presença do Senhor. Vale a pena, irmãos? Vale a pena? Amém. Vale a pena, irmãos. Isso não deve ser trocado por nada. E quando você achar que não está vivendo a vida de acordo com a vontade de Deus, lembre-se da promessa do Deus vivo. A palavra de Deus não mente. Ela é verdadeira. Tudo que ela diz se cumpre. E esta é a nossa promessa. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém, Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, olha o que é que Deus deseja para nós, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Amém? Amém. Deus nos chamou para a santificação. Nada que esse mundo possa oferecer, irmãos, vale a pena. Deus não quer que nós troquemos as coisas transitórias pelo que é permanente, eterno, pelo que Ele preparou para nós. Quantas pessoas estão comendo migalhas, né? Estão trocando migalhas neste mundo pelo que Deus tem preparado para nós. Deus nos chamou para a santificação. É a vontade de Deus que nós sejamos santificados. Amém. Que nós nos aproximemos dele e nos afastemos deste mundo corrupto, mau, cruel. É assim a vontade de Deus. Agora, irmãos, quem nos adverte para esta situação? Na continuação desse texto, no versículo 25 e 26, ele vai falar que os que ouviram a palavra através dos profetas, no mundo antigo, através de Isaías, Jeremias, Daniel, Davi, aqueles que não obedeceram não escaparam da condenação. E ele diz que nós devemos ficar atentos, irmãos, porque quem nos adverte é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que está escrito aqui, irmãos, é a palavra de Deus, é a verdade. É Cristo quem nos adverte para a santidade. É Ele quem nos chama para a santificação. E por último, irmãos, nós devemos reter em nosso coração a graça de Deus. Se nós chegarmos à conclusão que a nossa vida, e sempre quando nós olhamos para dentro de nós chegamos a essa conclusão. Quando nós nos medimos com o Senhor Jesus, nós
nos achamos em falta. Algumas pessoas querem nos enganar, dizer que nós somos bons, né? Quando nós nos comparamos com algumas pessoas que realmente são injustas, que praticam injustiça constantemente, nós podemos até nos achar bons, né? Melhores talvez. Mas o nosso padrão, a nossa medida é o Senhor Jesus. E quando nós nos comparamos com Ele, irmãos, nós notamos a enorme defasagem que há em nós. Não é verdade? Nós não somos justos, coisa alguma. Nós somos pecadores, remidos, lavados, salvos por Jesus Cristo. Portanto, nós devemos adquirir a estatura de varão perfeito. Olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia de mim. É assim que nós devemos sempre olhar. Uma vez eu estava, o pastor Abdoral estava pregando lá na igreja que nós dirigimos. E ele estava dizendo que onde ele vai, ele diz assim: Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia de mim. Ele disse: é a oração que mais ele faz. Porque quando ele olha para dentro de si, ele diz: Senhor, tem de misericórdia. Porque não há outro meio, irmãos. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Amém. Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós não somos salvos porque nós somos bons. Hoje estava uma discussão na sala de jovens. E aí alguém diz assim: mas pastor, se alguém passar 30 anos na igreja e depois se desviar, será que ele é salvo? Né? Eu disse: não, irmão, não é por aí. Não é. Nós não adquirimos crédito ao frequentarmos uma igreja. Os nossos créditos todos pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos méritos todos cabem a Ele. Pastor, passei 20, 30 anos na igreja. Não tem mérito algum diante do Senhor Jesus. Só Ele, pela sua graça, é quem nos salva. Amados irmãos, Deus nos chamou para a santificação. Que nós possamos nos lembrar da vontade de Deus para a nossa vida. E amanhã, no nosso trabalho, quando Satanás quiser nos derrubar, nos tentar, nós vamos olhar para o Senhor e vamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda nesse momento. Orar, que a palavra do Senhor diz: orar sem cessar. Você pode orar dentro do ônibus, não pode? Você pode orar caminhando para o trabalho, indo para a escola. Você pode orar, só não pode orar se você não estudou para fazer a prova. E diz: Senhor, me ajuda, né? É bem difícil, né? Até a Escritura, irmãos, o Espírito Santo diz, o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Quem não lê a Escritura impede que o Espírito Santo lembre, né? Então, é mais ou menos isso aí na hora de estudar. Estude e peça a Deus: Senhor, me lembre, né? Dá uma memória boa. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Lembrem do que Deus nos prometeu. E é verdade. Amém. Um dia nós estaremos com Ele para receber, através do Senhor Jesus, tudo o que Ele nos prometeu. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém, Jesus.